A juventude é um tempo de sonhos. O jovem observa o mundo e denuncia com fervor as injustiças e as contradições ao seu redor. Acredita que pode conseguir mudanças nas situações em que outros tenham fracassado ou desistido. De igual modo, na igreja, muitas vezes o jovem exige ser ouvido e levado em consideração. E frequentemente essas demandas estão marcadas pela falta de afeto e de respeito pelos que se encontram ao seu redor. Paulo, porém, valorizava os jovens e ele ordena a Timóteo, dizendo que ninguém despreze a sua mocidade. Pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Essas palavras estão escritas na primeira carta ao Timóteo, capítulo 4, versículo 12. O apóstolo Paulo ordena a Timóteo que, apesar de ter um caráter tímido, não permitisse ser desmerecido só por ser jovem. Observe, porém, que o método que Paulo apresentou para ele conquistar o respeito foi por meio do seu comportamento exemplar. É exatamente nesse ponto que a maioria dos jovens fracassa. Eles têm o entusiasmo e a paixão, mas lhe falta o tipo de vida que dê respaldo às suas exigências. São capazes de apontar com facilidade os erros na vida dos outros e não percebem que esta é a forma mais fácil de encarar o problema. Ainda não caminharam o suficiente pela vida para encontrar soluções reais e práticas para as dificuldades enfrentadas pelo ser humano. Paulo recomenda a Timóteo que não se deixe ser levado por discussões e argumentos. 6 vezes nas 2 epístolas, o apóstolo advertiu que não seria bom levar adiante o plano de Deus com excesso de palavras. Em vez disso, o apóstolo despertou Timóteo a cultivar um estilo de vida capaz de lhe dar o direito de ser ouvido. Para o líder jovem, isso é um desafio. Para o funcionário jovem, é igual. Ele deve aprender que identificar os erros de alguém, de uma igreja, de um líder ou no ambiente de trabalho pouco ajuda na implantação de uma mudança profunda e duradoura. O desafio é mostrar com comportamento a existência de alternativas. Quando eu ainda era solteira, eu apontava com facilidade para os erros dos meus pais, para os erros da igreja, para os erros do governo, mas depois que eu casei, e depois que eu me tornei pastora, e depois que eu me tornei patroa, aí eu comecei a ver as situações do outro lado da moeda. E depois ainda que chegaram os meus filhos, aí que eu comecei a ver mesmo que a teoria de ser uma boa mãe não era tão fácil de ser colocada em prática. E não somente isso, eu percebi estar cometendo os mesmos erros que em outro tempo eu havia denunciado como sendo inadmissíveis. O jovem que assume o desafio de cultivar uma vida em que o comportamento e a pureza saltem à vista será tomado em consideração sem ter a necessidade de buscar esse reconhecimento. E o motivo é claro, as teorias são muitas, mas o exemplo fala mais alto do que as palavras. Para encerrar, o autor e poeta inglês Oscar Wilde disse certa vez: nesse mundo, os jovens estão sempre dispostos a compartilhar com os adultos o amplo benefício da sua falta de experiência. Este é, sem dúvida, um comentário irônico, mas não deixe de ter alguma verdade. Se você é jovem, permita que a sua vida fale mais alto do que as suas palavras. Quem começou a boa obra é fiel para terminar. No seu tempo e na sua hora, Ele tudo cumprirá. Passe os céus e passe a terra, sua palavra não vai passar.
querer me até roubar, dizendo: você já tentou demais, agora pare de sonhar. Então fui ler os meus projetos e comecei a analisar. É distante da minha realidade, preciso rabiscar. Sabe o que aconteceu? Ouvi a voz de Deus bradar, dizendo: filho, espere um pouco, e agora eu vou falar. E ele me disse assim: eu não te trouxe até aqui para morrer. Será que você se esqueceu? Eu penso mais alto que você, e o meu caminho é maior que o seu. Então levante a cabeça e volte a projetar. Não risque nada do papel, porque eu sou fiel pra realizar. Quem começou a boa obra é fiel pra terminar. No seu tempo e na sua hora, Ele tudo cumprirá. Faça os céus e faça a terra, sua palavra não vai passar. Porque mais fiel que Ele nunca houve, não haverá. O homem te prometeu e depois se arrependeu, mas fiel é Deus, fiel é Deus. Disse que iria te ajudar e depois foi embora, mas fiel é Deus, fiel é Deus, que não falha, não tarda, mas sempre chega na hora exata. Ele não mente, não se arrepende, pois Ele zela por sua palavra. Já prepara o coração pra ver Deus completar essa linda obra que Ele começou na sua vida, e você vai cantar. Quem começou a boa obra é fiel pra terminar. No seu tempo e na sua hora, Ele tudo cumprirá. Passe os céus e passe a terra, sua palavra não vai passar. Porque mais fiel que Ele nunca houve, não haverá. É fiel pra terminar. No seu tempo e na sua hora, Ele tudo cumprirá. Passe os céus e passe a terra, sua palavra não vai passar. Porque mais fiel que Ele nunca houve, não haverá. Mais fiel que o meu Deus nunca houve e jamais haverá.